A paz do Senhor, meus queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 3, com o seguinte tema: a graça que alcança todas as nações. A primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé aconteceu entre os anos 46 e 49 e resultou na conversão de centenas de gentios e judeus. Não muito depois de ter voltado a Antioquia, surgiu uma controvérsia de ordem doutrinária no meio daqueles irmãos. Judeus que se diziam convertidos ao Evangelho ensinavam aos gentios que eles deviam crer em Cristo e também circuncidarem, segundo o costume judaico. Eles diziam: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Atos 15:1. Os judaizantes misturavam erroneamente a lei e a graça. Para eles, a salvação dependia de Cristo e algo mais. Nesse caso, Cristo e a circuncisão. Tendo tomado conhecimento desse fato, Paulo, que se achava em Antioquia, escreveu-lhes uma carta urgente, na qual logo no início mostrou o seu desagrado diante do que estava acontecendo. Disse Paulo: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Gálatas 1, 6 e 7. Paulo foi o primeiro dos apóstolos a ter uma revelação clara e precisa sobre a total separação entre a lei e a graça. Segundo Paulo, qualquer tentativa de querer acrescentar algo à obra de Cristo resultaria no cancelamento da eficácia da graça. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Gálatas 5, 3 e 4. De acordo com Gálatas capítulo 2, de 11 a 14, os judaizantes começaram a influenciar até mesmo o apóstolo Pedro e Barnabé, que estavam em Antioquia nesse tempo. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Gálatas 2, de 11 a 13. Paulo encarou o problema com energia, acusando-os de dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2, 14 a 16. A pregação dos judaizantes precisava ser resolvida para evitar o risco de a igreja ser dividida logo no início, em dois grupos, um judaico e outro gentílico, e ainda mais, a igreja corria o risco de se tornar em apenas um ramo do judaísmo, e toda a obra da graça se perder. Ponto de número 1. Quando a graça preserva a unidade da igreja, o concílio de Jerusalém. Já haviam se passado cerca de 20 anos desde o Pentecostes, mas muitos judeus que haviam aceitado a Cristo ainda não compreendiam a diferença entre a lei e a graça. Para resolver essa questão, Paulo, Barnabé e outros líderes da igreja de Antioquia foram enviados a Jerusalém para encontrar com os apóstolos. Esse encontro foi realizado entre os anos 48 e 50 e seria conhecido como Concílio de Jerusalém. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Um grupo oriundo do partido dos fariseus que diziam
que dizia crer, levantou-se contra Paulo e Barnabé, dizendo não aceitar a admissão dos gentios na igreja sem a circuncisão. Contudo, tal exigência contrariava o ensino sobre a graça de Deus, pois a circuncisão nunca foi meio de justificação. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. O Concílio de Jerusalém foi liderado por Tiago, irmão do Senhor, sob a direção do Espírito Santo. O relatório de Pedro. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Atos 15, 7 a 9. Pedro lembrou a todos de sua experiência na casa do gentio, Cornélio, afirmando que nenhum deles foram justificados pela lei, mas sim pela graça, por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E como prova disso, receberam o Espírito Santo. Finalizando, Pedro disse que a lei era um jugo pesado, que ninguém podia suportar, mas que fora removido por Jesus Cristo. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Atos 15, 10 e 11. O relatório de Paulo e Barnabé. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios, Atos 14 e 12. O relatório de Paulo e Barnabé sobre os sinais e prodígios serviu para confirmar a ação divina durante a primeira viagem missionária, destacando sempre que os gentios foram salvos pela fé em Cristo, por meio da graça de Deus, sem a exigência da lei. O discurso de Tiago. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor. E também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade, Atos 15, de 13 a 18. Tiago foi o último a falar e se concentrou na palavra profética. Tiago era irmão de Jesus e foi o escritor da epístola que leva o seu nome. Ele e seus irmãos só creram em Jesus depois da ressurreição. Tiago era um profundo conhecedor da lei. Há pelo menos 10 referências à lei em sua epístola. E, portanto, desfrutava de grande prestígio entre o partido legalista da igreja de Jerusalém. Tiago concordou plenamente com Pedro de que Deus tinha aceitado os gentios pela sua graça. De acordo com a sua argumentação, a salvação dos gentios estava predita nas Escrituras. Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte do seu povo. Esse era um favor divino, fruto de sua graça. Portanto, Tiago disse que a profecia de Amós 9, de 11 a 12, concordava com o testemunho sobre a conversão dos gentios. Segundo o profeta, o tabernáculo de Davi seria reerguido no fim dos tempos, a fim de congregar todos os povos que invocariam o nome do Senhor. Deus havia planejado isso desde a eternidade. Portanto, segundo Tiago, não era justo sobrecarregar os gentios com os rigores da lei de Moisés. Tiago aconselhou que a Assembleia escrevesse uma carta aos crentes gentios, dizendo apenas que eles se afastassem dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Assim era necessário não comprometer a graça de Deus com o legalismo judaico, bem como também não usar da liberdade cristã para dar ocasião à carne, como disse Paulo. Mas vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5, 13 a 14. Concluídos os debates, os apóstolos escreveram o seguinte: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós
não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta, e quando a leram, alegraram-se pela exortação. Atos 15, 28 a 31. Ponto de número 2. Um presente de salvação para todos. O que é a graça de Deus? Graça é a grande provisão de Deus para as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. O Senhor Jesus Cristo é a origem e o mediador de todos os benefícios da graça, sendo que o único acesso à graça é por meio dele. Não apenas somos salvos pela graça de Deus, mas também, pela mesma graça, prosseguimos firmes em nossa caminhada cristã, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5:2. A palavra graça no grego é charis e significa bondade ou favor imerecido. No Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano, sem obras ou méritos pessoais, mas unicamente por bondade, amor e misericórdia. Diante da realidade universal do pecado, a graça se apresenta como o único meio de reconciliação. A lei revela o pecado, mas não pode salvar. Somente a graça tem a virtude de oferecer o perdão, a justificação e a santificação ao pobre pecador. A primeira obra da graça diz respeito ao passado, ou seja, no cancelamento da dívida do pecado, porque a graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. A segunda obra da graça diz respeito ao presente, ou seja, a nossa vitória sobre o poder do pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, Romanos 6,14. A terceira obra da graça diz respeito ao futuro, ou seja, a nossa glorificação. Nesse tempo, seremos separados definitivamente da presença do pecado. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. 1 Pedro 5, 10 e 11. Jesus como a manifestação da graça. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1, 16 e 17. A graça alcança sua plena expressão na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Sua vida, morte e ressurreição foram as maiores e mais plenas manifestações da graça de Deus. Paulo reconhece que a obra de Cristo na cruz é a única provisão de Deus para o perdão e para a justificação do pecador. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5, 21. A graça é para todos os povos, sem exceção. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, Atos 10, 34. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Romanos 10, 13. O concílio de Jerusalém confirmou a salvação pela graça, sem as obras da lei. Segundo as palavras de Pedro, tanto os judeus quanto os gentios estão sujeitos ao mesmo princípio espiritual, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, Romanos 11, 32. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Atos 15, versos 10 e 11. Diante dessa graça ampla e suficiente, somos chamados a viver sob o governo de Cristo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Romanos 14, 8 e 9. Ponto de número 3. Crescendo na graça. Como nos aproximar do trono da graça? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, aos Hebreus 4,16.
O escritor aos Hebreus lembra aos seus leitores que Jesus Cristo participou da natureza humana, sendo em tudo tentado, mas sem pecado. Agora no céu, mesmo em estado de glória, ele continua retendo as prerrogativas da natureza humana, a fim de ser o nosso grande sumo sacerdote. Dessa forma, o Senhor pode se compadecer das nossas fraquezas. Diante do privilégio de ter este mediador perfeito e compassivo, somos convidados a nos aproximar do seu trono, que, por natureza, é o trono da aceitação, o trono da consolação, o trono da graça. Assim, o acesso ao trono ocorre com confiança, sem medo e sem culpa. A base legal dessa aproximação é a obra redentora de Cristo, que removeu a barreira do pecado. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aos Hebreus 10, 22 e 23. Quando devemos nos chegar ao trono da graça? As Escrituras orientam que devemos nos apresentar diante do trono em tempo oportuno. Isso significa que o auxílio divino está sempre disponível no momento exato da necessidade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, Salmo 46, 1. O socorro divino é sempre muito rápido e preciso e nunca se atrasa. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, 24. A experiência do profeta Daniel é um belo exemplo de como o trono da graça responde de forma rápida e precisa às nossas dúvidas e às nossas necessidades. Daniel experimentou na prática a rapidez da resposta divina por ocasião de suas visões escatológicas, conforme lemos. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me à hora do sacrifício da tarde, me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Daniel 9, 21 a 23. De acordo com o ensino bíblico, devemos nos achegar ao trono da graça todos os dias de nosso viver. A prática da oração incessante e persistente deve ser incorporada ao nosso modo de vida. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Salmo 32, verso 6. A prática da oração e a santidade andam juntas em nossa experiência diária com Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aos Efésios 6, 18. O que recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça? Toda a vida cristã depende da graça de Deus, desde o novo nascimento até a glorificação. Quando nos achegamos ao trono da graça, recebemos a misericórdia e o perdão, o fortalecimento espiritual e a capacitação para viver segundo a vontade de Deus. Existem pelo menos 5 situações em que a graça de Deus trabalha eficazmente para nos oferecer o conforto e a vitória espiritual. De acordo com cada situação, a graça de Deus se reveste de uma característica específica. Vejamos, primeiro temos a graça comum. Esta é a característica da graça que mantém o mundo e até mesmo os ímpios com vida. Por ela, Deus retém a sua ira e oferece aos homens impenitentes o tempo suficiente para o arrependimento. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se, 2 Pedro 3,9. Segundo, a graça salvadora. Esta é a característica experimentada pelos nascidos de novo. A graça salvadora opera a necessidade da conversão a Cristo e a boa disposição do coração em aceitar os méritos da cruz. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. João 15,16. Terceiro, a graça santificadora. Esta opera uma vida santa, por intermédio do Espírito Santo. À medida em que o crente em Jesus Cristo
cresce na graça. O fruto do Espírito se torna visível em sua vida. A graça santificadora tem o propósito de fazer a transformação moral e espiritual do cristão conforme a imagem de Cristo. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, segundo aos Coríntios 3,18. Quarto, a graça servidora. Esta se manifesta por meio dos dons carismáticos, equipando os crentes para a obra do ministério. Todos os crentes dispõem de diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, Romanos 12,6. Esses dons não são talentos naturais, mas são habilidades espirituais, cuja finalidade é a edificação do corpo de Cristo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, aos Efésios 4, 11 e 12. Paulo foi um apóstolo altamente produtivo, porque estava equipado não com a sua própria força ou capacidade, mas com a graça de Deus que lhe foi outorgada. Ele afirmou: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios 15, 10. E quinto, temos a graça sofredora, que é o recurso divino que nos dá firmeza e determinação, mesmo diante das perseguições ou dos sofrimentos. Paulo tinha um espinho na carne, provavelmente uma debilidade física, que, somada às muitas perseguições que ele sofria, lhe causavam grandes dores. Embora tenha orado 3 vezes a Deus, suplicando que estes males fossem removidos, recebeu sempre a mesma resposta: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, segundo os Coríntios 12, 9. Em outras palavras, a graça de Deus era suficiente para fortalecer Paulo em suas dificuldades, de modo que ele pudesse suportar. O mesmo acontece com os crentes atualmente. Deus proporciona a graça suficiente para nos fortalecer em meio a qualquer provação, tentação ou período de sofrimento. A graça nos mantém no nível da perfeita vontade de Deus, regula nossa espiritualidade e nos conserva submissos à soberania divina. Depois de entender a função correta da graça de Deus sobre a nossa espiritualidade, Paulo confessou: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Segundo aos Coríntios 12, de 9 a 10. Vamos para a conclusão. Era de suma importância que a igreja permanecesse rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça. Do contrário, ela se tornaria apenas uma seita judaica. Também era essencialmente necessário que os apóstolos não rejeitassem os judeus menos esclarecidos. O legalismo deve ser rejeitado, os judeus não. A igreja, como o corpo de Cristo, é a fusão de todos os que creem. Não importa a cor, a raça ou o sexo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26 a 28. A igreja do primeiro século teve grande êxito em resolver os seus problemas doutrinários por 3 razões. Primeiro, por causa da fidelidade à palavra. Segundo, por causa do amor aos irmãos. E terceiro, por causa da submissão ao Espírito Santo. A igreja atual precisa aprender a conciliar esses 3 pontos para evitar as suas frequentes divisões. A fidelidade à palavra é a espinha dorsal que mantém a verdade de Deus de pé. O amor aos irmãos deve ser preservado porque ele é o vínculo da perfeição. A verdade deve ser ensinada com amor, a fim de que haja o perfeito crescimento espiritual. E, por fim, a submissão ao Espírito Santo é a garantia de que saberemos tomar decisões sábias no momento oportuno, com o objetivo de edificar a igreja e engrandecer o nome do Senhor. Resumindo, o Concílio de Jerusalém reafirmou que a salvação é exclusivamente pela graça, abrindo o caminho para a expansão do Evangelho entre todos os povos da terra. E também nos deixou o exemplo de que as bases da nova aliança precisam ser renovadas
de tempos em tempos, a fim de que as novas gerações não se esqueçam dos princípios da graça e não retornem aos princípios rudimentares do judaísmo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Querido Pai Celestial, no santo nome de Jesus, te damos graça, intercedendo por todos os meus irmãos, por todos que têm aprendido a tua palavra e participado dessa escola bíblica, que a mão do Senhor esteja agora mesmo tocando corações, fortalecendo vidas. Eu peço ao Senhor que estenda a tua graça, esta graça educadora, essa graça transformadora, vivificando corações, fortalecendo ministérios, abençoando a vida, o trabalho e os esforços de cada um dos teus filhos na terra. Guarda e abençoa as tuas igrejas. Esteja conosco, Pai, não somente hoje, mas sempre. Oramos e te pedimos em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre, e todos podem dizer amém e amém.